Olá, que alegria, né? Retornarmos aqui para mais um culto de celebração ao nosso Deus. É também importante porque estamos celebrando a glória de Deus em família. Esse é o nosso pequeno grupo multiplicador. É através dele, né, que nós temos aprendido grandes verdades da palavra de Deus. E a cada oportunidade, né, nós temos tido de celebrar a glória de Deus e como igreja estamos felizes de estar aqui com você. Através do Instagram, através do YouTube da nossa igreja, então compartilhando a você a palavra de Deus. Muito obrigado a você que entra em nossa companhia agora, nesse instante, nós agradecemos, né? E você pode aí manifestando a sua presença através do chat que está aberto nesse vídeo e assim participando conosco, né? Dessa temática especial, os problemas de um obreiro e a solução de Deus, né? No dia de hoje estaremos estudando os alvos que devemos ter, 3, né? Já temos falado por 2 dias a respeito, né, de que precisamos estabelecer alvos importantes para podermos entender a respeito da solução que Deus dá aos nossos problemas. Nós estamos também com o nosso grupo de louvor e nós vamos adorar a Deus agora com o hino de número 154 do cantor cristão Firme nas Promessas. Vamos então juntos adorar o Senhor? Queridos irmãos, o hino que nós vamos cantar agora é o hino 154 do nosso cantor cristão, Firme nas Promessas. Então, esse hino fala de nós confiarmos, de nós dependermos e acreditarmos nas promessas que Deus tem para nossas vidas. Então, confie, descanse, que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Amém. Vamos cantar. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. É isso aí, irmãos. Como é bom, né? Estarmos firmes nas promessas
do nosso Deus, a cada dia experimentando um Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida, tem cuidado de você. É muito importante sentir essa proteção, esse cuidado de Deus para com a nossa vida. Por isso nós vamos agora orar em forma de gratidão a Deus, primeiramente, pelo nosso retorno aos cultos presenciais. Tivemos a primeira oportunidade domingo passado, vamos ter a nossa nova oportunidade agora neste próximo domingo e certamente, irmãos, Deus estará conosco, permitindo esse momento especial de como igreja, poder assim estarmos retornando, com segurança às nossas atividades. Oremos por toda a equipe de Sentinela e do operacional e também aos irmãos que estarão presentes em nosso culto. Oremos também, pelo retorno do irmão Rivelino, Nelson e Sérgio, pela saúde de sua mãe, a dona Iracema, como é bom, saber que Deus está cuidando dela. Oremos também por todos os nossos familiares. Alguns se encontram nesse instante enfermos e precisam da mão, do poder de Deus atuando sobre a vida deles. Então, na verdade, a gente externa esse cuidado de Deus por todos nós. E mencionamos nessa noite também os idosos, as crianças, a nossa cidade, Que Deus continue cuidando do nosso povo, é o nosso desejo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir através desse pequeno grupo multiplicador, onde nossa igreja está espalhada agora por vários lares, cultuando o teu nome, recebendo a tua palavra, se alimentando, ó Deus, do teu Espírito, que traz, ó Deus, o alento através da orientação da tua palavra aos nossos corações. Pai, quanto nós precisamos, Senhor, atentar para que o cuidado do Senhor, a solução que o Senhor tem, ó Deus, para todos os nossos problemas, seja, ó Deus, entendido à luz da palavra de Deus. Então eu te peço, continue nos abençoando, Senhor, nesta oportunidade. É a oração que lhe fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, é com muita alegria, no nosso coração que estamos aqui e a oportunidade é para adorar a Deus e nós vamos fazer isso agora com o grupo de louvor, cantando Deus está aqui. Alegre-se e cante com alegria no seu coração agora com o louvor. Vamos lá? Como é bom, queridos irmãos, estarmos juntos em mais um culto de PGM. E a canção que iremos cantar agora é Deus está aqui. Então, que nessa música a gente possa refletir e sentir a presença de Deus aí em nosso lar, e que possamos ter Ele em nossos corações, habitando em nossos corações e sentir o seu Espírito, o seu mover em nossas vidas. Cante junto com a gente. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes
podes me ouvir. Amém. É isso aí. Você pode sentir a presença desse Deus? Não é tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui. É muito bom. Isso é apresentado para nós em segurança por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus coloca no seu coração alvos que você precisa ter, né? E assim, quando você estabelece esses alvos na sua vida, você vai tendo solução que Deus dá aos problemas, né? Por isso, estamos juntos aqui para mais uma oportunidade aprendermos a respeito dos problemas de um obreiro e a solução de Deus. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, a gente tem sempre colocado algumas perguntas para a nossa reflexão. Você tem, nestes dias, experimentado ou tido a experiência de conhecer Deus de uma maneira diferenciada? Qual é a maneira de Deus se revelar hoje? Reconhece que as formas abaixo são mesmo as únicas maneiras de nos relacionarmos com Deus? Pois, à medida que a gente tem estudado acerca desse assunto, nós temos entendido que esse conhecimento mais profundo de Deus só é possível através da Bíblia. É lá que nós encontramos que Deus é soberano e Ele tem e detém todo o poder, porque Ele é todo poderoso. Mas, entendendo assim, poderia Deus se revelar a você de outra maneira? Qual seria essa outra forma de Deus se revelar ao seu coração? É a respeito dessas verdades, né, que o estudo de hoje estará discorrendo para o seu coração. E eu convido então você a nos acompanhar aí, né? O capítulo 5, ele é um capítulo longo e a gente tem dividido ele para torná-lo mais fácil do nosso entendimento. Então vamos falar hoje sobre os alvos que devemos ter, parte 3. São alvos dessa semana. Reconhecer Deus é espírito pessoal. Você precisa realmente saber disso, né? Não somente saber, mas entender isso no seu coração, né? Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. E você precisa se certificar dessa verdade para ter experiências grandiosas com o seu Deus. O texto de Hebreus, né, nos revela que nos últimos dias Deus usou de nos revelar ou de ser revelado através do seu Filho. Então, como podemos nos aprofundar no seu conhecimento? É muito importante para você, cada dia, estar experimentando através das Escrituras, conhecer melhor o seu Deus. E se Deus se utilizou dessa forma, é através da palavra de Deus que você a cada dia vai podendo ter então um conhecimento maior e mais aprofundado da pessoa de Deus. Porque o propósito declarado de Cristo através das Escrituras é realmente nos levar a Deus. Eu acredito que se você estabelecer esses alvos para a sua vida esta semana, você terá experiência de um conhecimento muito maior da pessoa de Deus, o Espírito pessoal que se revela ao seu coração como o único Deus verdadeiro. E os nossos objetivos, então, da lição que vamos trabalhar ao seu coração no dia de hoje, será levar você a reconhecer, então, Deus como Ele é. Se a gente tem dito que Ele é um Espírito pessoal, nós queremos que você, então, entenda que Deus é uma pessoa. Conhecer a Deus, então, pessoalmente, será o seu alvo maior. Você deve intensificar a sua caminhada através das Escrituras, através dos ensinos de Jesus, para cada dia mais poder conhecer Deus pessoalmente. E eu me alegro porque a nossa igreja tem proporcionado ao seu coração também a oportunidade de conhecer quem é Deus, revelações de Jesus no livro do Evangelho de João.
Lá nós também estamos passando para o seu coração verdades extraordinárias. É muito bom se você puder voltar lá, acompanhar, aquelas aulas, fazer anotações, porque através disso, seu crescimento e seu conhecimento pessoal a respeito da pessoa de Deus como pessoa estará sendo intensificado através da palavra de Deus. E quando você compreender isso, reconhecer Deus como Ele é e conhecê-lo pessoalmente, você deve fazer todo o possível para focar, então, tudo nele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, Deus, na pessoa de Jesus, não nos isentou de nenhum tipo de problema quando nos orientou acerca da revelação dele ao seu coração. Por isso, é necessário que você entenda mesmo, agora que você tem conhecido Deus como pessoa, que é preciso, então, você focar nele. A palavra de Deus, então, nos revela Deus como uma pessoa. E como eu citei, Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3, nos mostra exatamente isso, que nos últimos dias Deus tem se revelado de muitas maneiras, Fez isso no Velho Testamento de muitas formas, pelos pais, pelos profetas, Enfim, ele usou de várias maneiras para que o mundo conhecesse que ele era Deus. Mas a Bíblia enfatiza que nos últimos dias Deus tem se utilizado do seu próprio Filho, e isso é precioso quando a gente começa a conhecer Deus, então, como pessoa, através de Jesus. E o propósito declarado de Jesus no seu ministério foi exatamente esse: nos levar a Deus, nosso Pai Celestial. João 17, versículo 26, nos conduz a essa compreensão, e você pode fazer essa leitura aí, percebendo essa verdade para o seu coração. Deus realmente deseja que você tenha um pleno conhecimento dessa verdade declarada por Jesus. Ele quer levar você cada vez mais a um conhecimento perfeito do Pai Celestial. Esse conhecimento, ele acontece primeiramente na cruz, Todo o alvo de Deus, desde quando Deus colocou o homem no mundo, foi estabelecer um plano salvador, porque o homem desobedeceu a Deus e se afastou no pecado. E aí, através disso, o alvo de Deus agora era trazer o homem de volta para ele, e isso apontava para a cruz de Cristo. Então, quando a gente lê João 17,3, quando diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, isso traz para mim e para você o entendimento, de que Deus se revela através do seu Filho. E quando você tem esse conhecimento profundo, vamos entendendo, que o alvo maior de Deus, de demonstração do seu amor por você, foi apontar a cruz de Cristo, como alvo maior da remissão de todos os nossos pecados, do perdão de todos os nossos pecados. Por isso, 1 de Pedro 3,18 disse: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a cruz foi o caminho da salvação. A cruz também é o caminho para você conhecer melhor a Deus. Ao vermos e conhecermos Jesus, vemos e conhecemos melhor ao nosso Deus. Louvado seja Deus por isso, Por isso que quando você conhece melhor a Deus, você precisa focalizar, então, a sua vida em Deus. Quando vejo e entendo Deus claramente, vejo e o conheço mais e melhor. Portanto, preciso mudar meu modo de pensar. É através dessa mudança de mente que nós vamos tendo um melhor entendimento a respeito de Deus. Nosso primeiro erro, quando temos um problema, é focalizarmos em nós mesmos. É só ao passar do tempo é que eu vou pensar em Deus. Falha nossa, É uma pena a gente agir dessa maneira, mas isso é realmente por causa do nosso egoísmo. Somos assim.
Então, ao invés de focar em Deus, nós focamos em nós, nos sentindo coitadinhos, nos sentindo os piores dos piores, né? E tudo isso acaba tirando o nosso foco da pessoa de Deus, nosso conhecimento maravilhoso do nosso Deus, grandioso, poderoso para cuidar de nós. Então eu preciso aprender, nesta aula eu quero levar você a entender isso, focar logo que surge o problema, colocando então os olhos nele. Porque sabe o que acontece? Quando a gente começa a focar no problema, o problema vai se tornando maior, nos cobrindo de tal maneira que a gente perde o foco, né? Porque o problema, olha, passando a minha mão por frente a você, você percebe isso, ó. O problema, quando a gente está focando somente no problema, toma a nossa visão de contemplar então a Deus. Então, o meu convite a você é que você foque logo que surge o problema, coloque os seus olhos nele e mantendo o foco nele sempre. A palavra focalizar significa concentrar. Então, ao invés de você concentrar todo o seu esforço num problema, concentre todo o seu esforço em contemplar o seu Deus. E assim, veja a diferença. Perceba o que Deus vai fazer quando você tomar essa decisão. Só serei capaz disso quando aprender a conhecer melhor a Deus e ter mais intimidade, com Ele. Toda a Bíblia, em especial o Novo Testamento, o ministério de Jesus, ele nos orienta a gente ter mesmo esse relacionamento pessoal com Deus. E você deve caminhar nessa direção, amado, de cada dia estar se fortalecendo no conhecimento perfeito de Deus. Vamos agora para as Escrituras. Vamos ver o que nos diz o Salmo 86, versos de 1 a 5. Eu convido até você, porque ele está aí diante de você, a ler comigo, Aí junto com a sua família, participar desse momento da leitura da palavra de Deus. Quando diz, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, alegra a alma do teu servo, porque tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. É um salmo extraordinário, Ele pede, diante de uma aflição, para Deus inclinar o seu ouvido. Essa verdade, irmãos, ela é certa. Deus está pronto a todo instante a fazer isso por nós, por amor, por misericórdia, Veja lá no finalzinho, diz, Senhor, tu és bom e compassivo. É por causa dessa paciência constante e bondade de Deus para conosco que Ele se inclina para nos responder. Responder a quem? A todo aflito e necessitado. Você se encontra nesta condição, nesta hora? Então tome a atitude, de o salmista, que o salmista teve, Preserve a minha alma, pois sou piedoso. Veja que ele já está sendo um tanto egoísta, Olhando para o seu eu, para aquilo que ele faz perante Deus e pedindo então de Deus por causa disso sua ajuda. É uma falha nossa, na verdade, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está sempre pronto. Olha o que diz, tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia, É assim que nós devemos seguir, sabendo que confiamos num Deus todo-poderoso. Então, você preciso me concentrar em Deus, então, quando eu leio as Escrituras. É uma orientação que Sandora está colocando para nós, eu julgo muito importante, Ao buscar Deus ali, na sua hora silenciosa, naquele momento do tempo a sós com Deus, pergunte-se, o que esse texto me ensina sobre Deus? Quando você faz essa pergunta ao texto bíblico, você certamente encontrará uma resposta de Deus. Essa resposta vai revelar um atributo de Deus, uma qualidade de Deus, talvez um nome de Deus
ali nas Escrituras, né? Lembrando que o nome de Deus também revela seu caráter, sua pessoa. Então, quando você tiver essa resposta, anote. Por exemplo, né, quando a gente lê ali a tempestade, Jesus acalma a tempestade, nós percebemos um Deus todo-poderoso, né? Um Deus que tem todo o poder para acalmar a natureza, porque ele tem domínio sobre a natureza. Então, podemos anotar essa verdade. Por quê? Porque certamente, durante aquele dia que você descobriu essa verdade a respeito de Deus, você terá uma experiência com Deus Todo-Poderoso, né? E aí é nessa hora que a tua mente vai ser recobrada a verdade que você aprendeu nas Escrituras, na sua hora silenciosa, no seu tempo a sós com Deus. Ao ver então essa verdade, sublinhe, escreva o que achou deste ensino, né? Então, coloque isso como uma afirmação para você. Meu Deus é Deus Todo-Poderoso, né? Vejam um exemplo a respeito disso também no livro de Jonas, né? Conhecemos a história de Jonas. Um chamado de Deus para a vida dele levava ele a pregar aos ninivitas, um povo ruim, maldoso, né? E Jonas então nega esse convite porque conhece seu Deus. Sabia que Deus era Deus bondoso, misericordioso, que se compadece das pessoas, como a gente leu ali no Salmo 86. E conhecendo então isso, ele passa a ter atitudes contrárias a esse propósito de Deus, e aí vai tentando fazer a sua própria vontade. Então, no capítulo 1, nós encontramos ali, Deus é persistente. Ele não desiste de você, não desistiu de Jonas, não desistiu dos marinheiros, não desistiu daquela tripulação por causa do seu grande amor. E sabemos que toda aquela situação, né, surgiu por conta da desobediência de Jonas. Mas Deus não desistiu dele, né? Como Deus também não desiste de você, porque Deus é Deus persistente. Mas no capítulo 2, nós encontramos Deus está presente. Presente aonde, pastor? Até no ventre de um peixe. O que eu entendo dessa verdade? Qualquer grande dificuldade que você estiver enfrentando, saiba disso. Deus está esperando ouvir a sua oração. Porque na nossa atitude egoísta, nós sempre vamos fazer algo que é contrário a esse entendimento. Vocês perceberam isso na leitura inicial do Salmo 86, né? Quando Davi diz em clamor, ouve-me, ó Deus, e responde a minha oração. Como se isso não acontecesse da parte de Deus, né? Então, por conta do nosso egoísmo, nós tomamos atitudes assim. Mas olha, assim como Deus estava ali esperando a oração de reconhecimento, de arrependimento de Jonas, de tudo que ele estava fazendo, lembra que quando ele está lá no ventre do peixe, ele diz, das profundezas do inferno clamei e o Senhor ouviu a minha voz. Então, qualquer grande dificuldade que você estiver enfrentando, é para Deus que você deve levar a sua oração. Por quê? Porque Ele estará pronto para ouvir o seu clamor. Em busca desse Deus, né, através da hora silenciosa, veja algumas verdades mais que nós podemos aprender do livro de Jonas. No capítulo 3, Deus é poderoso. Ele faz uma cidade inteira se converter à pregação de Jonas, né? Bastou 3 dias de anúncio daquela mensagem, né, transformadora, Deus vai destruir Nínive. Bastou eles ouvirem essa verdade para reconhecer e pedir misericórdia a Deus. Mostra com isso que é realmente uma demonstração do poder de Deus. Então, confie nos planos de Deus para você. Eu não sei o que Deus está fazendo, né, para mudar as circunstâncias. Eu sei sim. Aprendo isso através das Escrituras. Meu Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 4. Deus é paciente. Deus usa da bondade para com Jonas. Jonas está irado porque Deus perdoa toda aquela cidade. Irmãos, eram 120 mil habitantes arrependidos
confessando os seus pecados, né? Então a palavra de Deus diz que ele é bom e compassivo. Então, com paciência, ele ouviu o clamor do povo, arrependido, confesso, e então mostrou o seu amor, né? Amando aquela cidade de Nínive. Jonas está irado com essa atitude, mas Deus, mesmo com todo o mau humor, né, toda atitude mal-humorada que estava no coração de Jonas, sua raiva, Deus não castiga a Jonas. Deus lembra, Deus faz ele lembrar a bondade dele, né? Então lembre-se, Deus age assim com você também. Talvez você esteja chateado com Deus por algo que aconteceu a você, uma notícia inesperada que veio ao seu coração e que dessa forma então lhe fez também questionar ao Senhor, como Jonas, talvez mal-humorado, talvez até mesmo com raiva. Mas olha, Deus é paciente. Por causa da sua atitude compassiva e bondosa, Ele está aí, pronto a agir da mesma maneira a seu favor, porque Deus é Deus paciente. Olha como se revela, né, a ação de Deus neste livro de Jonas. Deus está construindo uma história. Eu diria, o 5º capítulo é a sua história. Como você quer conhecer Deus, então, na sua história de vida? Busque ao Senhor, concentre em Deus quando está lendo as Escrituras, porque você vai descobrir verdades maravilhosas para o seu coração. Preciso também me concentrar em Deus quando eu oro. E aí eu queria voltar para você, né? Pois quando nós olhamos o Salmo 86, observamos que os pedidos ali baseiam-se especificamente no versículo 5. Tu és bondoso, Senhor. Bondoso e compassivo é o Senhor. Encontramos ali, né, no capítulo de número 5, ou melhor, no versículo de número 5 do capítulo 86. Aí, dos versos de 6 a 9, nós vamos encontrar uma nova verdade no versículo 10. Pois tu és grande. Ele faz pedidos para Deus, mas com reconhecimento que está no versículo 10, da grandeza do poder de Deus. Se você então, amado, entende que Deus é bom, sabemos lá no primeiro texto, né? Ele ouvirá a tua oração. Mas também, se você reconhece que Ele é grande, se isso é uma verdade revelada para você, saiba também que o poder dele pode se manifestar hoje, agora mesmo. Pode se manifestar curando, pode se manifestar guardando, sustentando, dando-lhe graça, né, para conviver, como fez com o apóstolo Paulo, né? Quando ele pediu, retira de mim esse espinho, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você continua olhando esse Salmo 86, belíssimo, dos versos de 11 a 14, vemos outras petições de Davi ao Senhor. Mas aí, a base para essas petições está no versículo 15. Deus é misericordioso. Se Ele é assim, eu sei que Ele vai me ajudar. E eu posso afirmar isso para o seu coração também. Eu não sei qual é o problema que você está passando agora, né? Mas eu sei que Ele vai te ajudar, porque Ele é Deus misericordioso. Então veja a diferença que faz quando descobrimos Deus como Ele é realmente, através das nossas orações. Então, concentre em Deus quando orar. E Deus vai estar ali, né? Mostrando bondade, grandeza, misericórdia para todas as suas orações. Por último, preciso me concentrar quando enfrento um problema. Aqui eu quero trazer para vocês a experiência do profeta Ezequiel. Ele era um profeta jovem, tinha aproximadamente 30 anos de idade, quando Deus o chamava para um ministério difícil.
O ministério difícil, porque quando você vai no capítulo 3, versículo 7, você vai encontrar lá que Deus alertou ele que o povo não ouviria. Já pensou? Você ser chamado para um ministério e entender que as pessoas que você vai estar falando não vão dar ouvidos à voz de Deus através da pregação. Pode entender o quanto isso é difícil? Mas ele seguiu alguns passos que eu gostaria que você também tomasse para a sua vida nessa oportunidade. Primeiro, ele viu a imagem de um trono. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Isso, amado, ilustra a soberania. Quando a Bíblia fala, de que Deus está assentado sobre um alto e sublime trono, ele está querendo dizer que Deus é soberano sobre a terra, Porque onde está esse trono, senão elevado acima de todo o céu, onde habita o Senhor? É lá, assentado sobre um trono, eu diria, com uma visão integral da terra que ele fez. Então, é aí que nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a terra. E descansamos, então, a nossa vida nessa direção, mesmo quando nós sabemos que aqueles para quem estamos dirigindo a palavra não nos ouvirá naquele momento. Porque no momento da vontade soberana de Deus, os seus ouvidos se abrirão, seu entendimento vai compreender a verdade daquela palavra e eles se arrependerão dos seus pecados. Deus é soberano, confie nele. Ele viu a imagem também de um homem. O versículo 26, a parte final, vai mostrar isso. Ilustra aí a graça, A graça de Deus para com a humanidade. Quando a Bíblia fala dessas duas verdades, o trono e a humanidade, ele mostra o cuidado que Deus tem para estender à humanidade a sua graça. Então, pense nisso, Deus favorece a sua bondade, a sua graça, a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que você pode descansar no Deus soberano e esperar nele, no tempo dele. A terceira coisa que Ezequiel viu foi uma aparência de fogo. Eu acho que eu já tenho falado aqui na igreja, O fogo revela ou ilustra a santidade de Deus, Porque o fogo tem um poder purificador, Quando vamos apurar o ouro, por exemplo, ele passa por 7 têmperas, Ou 7 temperaturas para ser afinado, e ser transformado em ouro puro. Então, é um simbolismo da santidade de Deus, porque a exemplo do ouro, nossa vida ela é revestida de ouro, No sentido bíblico, revestido da santidade, Porque nós também somos provados pelo fogo. E essa visão Ezequiel teve, e isso ajudou ele, está no versículo 27, isso ajudou ele a tomar uma decisão na sua vida. Ele também seguiu outros passos, está no próximo agora, ele viu um arco-íris, versículo 29. O arco-íris ilustra a fidelidade de Deus, Se você lembrar da história bíblica, a história de Noé, nos mostra que o mundo foi destruído com água e que, na visão do arco-íris que Noé teve, Deus mostrou que ficou prometido ali que não mais destruiria a terra com água. E pode estar certo, Deus é fiel. É o que nós aprendemos nessa verdade, A respeito da fidelidade de Deus. Quando Deus diz algo a respeito da sua palavra, ele é fiel para cumprir ela. Então, confie no poder da palavra de Deus. E por último, ele viu a aparência da imagem da glória de Deus, versículo 28. Isso nos certifica de que Deus sempre está presente, independente que sintamos ou não. Quando tiramos o foco dele, não vamos o perceber. Mas ele está ali revestido de toda a glória, mostrando o seu cuidado por nós. Já tenho dito
que a glória de Deus é a manifestação da presença de Deus. Então, quero dizer para você que diante de qualquer problema, Deus está presente. Por isso, você precisa concentrar em Deus quando você estiver enfrentando um problema. Nunca, jamais concentrar no problema, porque se você concentrar no problema, você perderá a visão do seu Deus. Amém por isso? Então é preciso mesmo nos concentrarmos em Deus para entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aí quando você retorna ao versículo 23, foi depois de toda esta visão e de mais uma visão que ele teve da glória de Deus, que ele então foi chamado e obedeceu. Foi, assim como Moisés foi também, quando chamado por Deus. E eu creio que você também, quando chamado por Deus, fará a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Foi quando pela segunda vez Ezequiel viu a glória de Deus, foi a solução final para fazer o que Deus lhe ordenava. Que o Senhor também, através da sua glória, garantia da sua presença pessoal, mostre a você a vontade dele, boa, perfeita e agradável, para você segui-lo, para você obedecê-lo. Então preciso também me concentrar em Deus quando o adoro. Eu quero falar disso, no próximo encontro. Vamos falar mais a respeito dessa verdade. Mas quanto mais sabemos a respeito de Deus, mais conheceremos e concentraremos nele. Assim, entendemos melhor a sua palavra. Não é verdade isso? Quanto mais você concentra no conhecimento e na pessoa de Deus, você vai entender melhor a palavra de Deus que está revelando acerca dele mesmo. Você também vai orar de maneira melhor, porque você vai orar a palavra de Deus, reivindicar o poder dessa palavra e das promessas que estão nela. Quando também você concentra esse conhecimento em Deus, aprendemos a lidar melhor com os problemas, vivemos para Ele e o servimos com alegria. Por isso, quando fazemos isso, vivendo para Ele, servindo com alegria, Ele também se inclina para nós. E aí então o adoramos de maneira melhor. Você quer adorar a Deus de maneira melhor? A Bíblia diz que nós o adoramos em espírito e em verdade. Então busquemos fazer isso com alegria no nosso coração. Como então alcançar a solução de Deus? Usando os alvos que aprendemos hoje. Então, quanto mais agir, reconhecendo Deus pessoalmente, não foi esse um alvo? Que você conhecesse a Deus, Espírito pessoal, que se revela para você? Quanto mais você conhecer Deus assim, mais você vai focalizar nele, em Deus pessoal, os seus problemas. Lembremos também que a maior revelação de Deus ao mundo está em seu Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. E aí, voltamos ao texto de Hebreus, até o verso 5, de 1 a 5, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Que maravilha! Por que Jesus tem autoridade para revelar Deus pessoal a você? Porque ele desceu das alturas. Para lá ele foi conduzido porque cumpriu a sua tarefa entre nós. E por causa dessa grande revelação, sendo ele a imagem
do Deus invisível, você pode ter pleno conhecimento de um Deus que é espírito pessoal, que é uma pessoa e que tem prazer em fazer-se conhecido a você. Que Deus abençoe. Que Deus nos ajude, igreja, a vivenciar essa experiência maravilhosa com o nosso Deus. Quero orar com você nesta hora. Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos caminhado através de um conhecimento profundo da Tua Palavra. Ela nos conduz, Senhor, a termos um conhecimento profundo de que o Senhor é espírito pessoal, que é uma pessoa. Quando conhecemos assim, entendemos que o Senhor deseja que concentremos o nosso pensamento nesse Deus, que é bondoso e compassivo, pronto para ouvir o nosso clamor. Por isso, Deus, oro pelos nossos irmãos, por mim mesmo, para que nós possamos cada dia experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu sei, Senhor, que a Tua vontade é que nós concentremos todos os nossos esforços em conhecer a Ti mais e melhor. É assim, então, que eu te peço em oração, que a Tua igreja ame ao Senhor e busque conhecê-lo a cada dia melhor através da Tua palavra. É a oração que lhe faço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria que você permanecesse acompanhando os trabalhos da nossa igreja. Nós temos dominicalmente a Escola Bíblica Dominical, conduzindo você então ao aprendizado da palavra. Temos utilizado o Facebook, com a classe dos adultos, pela irmã Lídia. Assim você pode crescer na palavra de Deus. Pelo Google Meet estamos trabalhando com a classe dos jovens, com o Ailton e Raniele, e com a classe de casais, comigo e com o aprendizado então da palavra de Deus. É muito bom ter você conosco, por isso continue ligado com a nossa igreja, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.